Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é o livro de Provérbios. Bem, agora aqui na tela do computador, vamos aos princípios que vão nos ajudar no crescimento espiritual no livro de Provérbios. Se esse é o primeiro vídeo da série que você assiste, deixa eu te explicar. Esse não é um livro, não é um estudo do livro de Provérbios, não é um estudo teológico, com contexto, pano de fundo, detalhes de personagens, geografia, nada disso, ok? Aqui nós vamos pensar alguns versículos, e dentro desses versículos nós encontramos verdades bíblicas, fundamentos e ensinos da palavra de Deus que vão nos ajudar no crescimento espiritual. São coisas que a Bíblia nos ensina e que nós precisamos praticar na caminhada cristã. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, adquirindo sabedoria e ganhando entendimento. Salomão exorta: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicá-la em qualquer situação. Entendimento é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Então vamos lá. Muito importante você se atentar a esse detalhe aqui. O que é a sabedoria? Sabedoria é você conhecer a verdade e aplicá-la, tá? Então, por exemplo, esses slides aqui são uma informação. Quando você está assistindo, no momento que você está assistindo esse vídeo, essa informação, ela está se transformando em quê? Em conhecimento. Então você conheceu a verdade, a informação. Quando você pratica, aplica aquilo que você conheceu, o teu conhecimento, isso é a sabedoria, ok? E o que é o entendimento? O entendimento é aquilo que você conhece, mas que é temperado, é modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Então, é você saber alguma coisa, é aprender alguma coisa, porém, com a sua experiência de vida, você sabe exatamente onde aquilo se encaixa. Então, provavelmente, você vai aprender algumas coisas aqui, você vai conhecer, tá? Você vai conhecer algumas verdades aqui na palavra, e você vai ter um entendimento disso. Muito fácil, creio eu, de alguns ensinamentos. Por quê? Porque você já tem experiência com aquilo, talvez você já pratique aquilo, então você vai temperar esse teu conhecimento, por aquilo que você já pratica e pelo seu discernimento, então vai ficar mais fácil o seu entendimento, ok? Provérbios 4, 5 e 6. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Isso aqui é muito forte. Então você não desampara a sabedoria. Lembra que a gente viu o que é sabedoria? Sabedoria é você praticar a informação que você conheceu. Então você adquire a sabedoria. Lembra? Sabedoria, entendimento. Entendimento é o teu conhecimento temperado com a sua sabedoria, com a sua experiência. E dessa maneira não esqueça do que? Das palavras que estavam sendo ensinadas. Isso aqui é um conselho, por filho. Não desampares a sabedoria, não deixe ela de lado. Por quê? Porque a sabedoria, que é a experiência daquilo que você aprende, a prática daquilo que você aprende, isso vai te guardar. É igual quando você, um pai, chega para um filho, uma mãe chega e fala: filho, filha, não toca nisso, não toca nessa panela, porque essa panela está muito quente. E a criança
ainda não sabe essa diferença de temperatura, quente, frio, ela vai tacar na panela. O pai e a mãe ensinaram, né? Passaram o conhecimento daquilo, mas a criança só vai ter experiência com aquilo quando ela tocar e sentir, né? Sentir a panela quente, né? Então ela vai saber, ela vai ter sabedoria. Por quê? Porque ela vai colocar em prática aquilo que ela conheceu. Então, por ela já ter experimentado, né, que uma panela quente que acabou de sair do fogo, né, ou um alimento queima, então ela já sabe que isso não deve ser feito. Da próxima vez, ela vai voltar a fazer? Provavelmente não. Então, a sabedoria, né, a prática daquele conhecimento, até para uma criança, vai preservá-la, vai guardá-la e vai protegê-la. Ok? Continuando. Versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Deixa eu só fazer um adendo. Vamos lá. Priorize a sabedoria, né? Fundamental. Busque e ame o entendimento. Já vimos que sabedoria é a prática do conhecimento. Já vimos que o entendimento é o conhecimento que você tempera com a sua sabedoria. Ok? Aceite que o conhecimento é fútil. De nada adianta conhecer sem ter sabedoria e entendimento. Ok? Agora eu vou fazer um adendo aqui. No versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis adquire o entendimento. Muita gente às vezes questiona. Eu, por exemplo, eu tenho um livro lançado, um livro digital, até um valor muito simbólico, né? Eu sou afiliado de alguns produtos, né, de alguns livros e treinamentos para conhecimento cristão. Sou representante, né, para você entender melhor, sou representante desses cursos e materiais. E às vezes algumas pessoas elas questionam muito, né? De graça recebeste, de graça dai, citando o texto de Jesus, né, ensinando, orientando a respeito disso. Só que as pessoas, elas não entendem o contexto daquilo. Aquilo ali não foi uma frase solta, aquilo foi Jesus ensinando a respeito da cura. O que os versículos anteriores falam? Os versículos anteriores falam da cura dos enfermos e da expulsão de demônios. Então Jesus estava mostrando para os discípulos que eles não deveriam curar as pessoas e libertá-las, e é claro que isso é no nome de Jesus, e receber algo em troca. Um exemplo disso, muito claro para nós, é Naamã, por exemplo. Naamã, quando foi curado, o profeta, ele quis receber algum valor por aquela cura? Não, ele não quis receber, muito pelo contrário. Só que seu moço, né, Geazi, né, ele quis receber algo, ele correu lá, né, voltou a Naamã e buscou aqueles presentes, aquele valor, aquilo que ele colocou o olho dele, né? E como consequência disso ele sofreu, ele ficou leproso. Então, é claro que a gente não deve receber por aquilo que nós recebemos do Senhor, né? Autoridade na cura de enfermidades ou na expulsão de demônios. Porém, a Bíblia aqui é muito clara, não sei se você entende isso, que é muito claro: adquire a sabedoria, né? Sim, com tudo que possuis, né? Adquire o entendimento. Então muitas vezes as pessoas entendem errado isso, né? Se for assim,
as mesmas pessoas que criticam livros, que criticam DVDs de estudos, ou até aqueles que são músicos mesmos, as pessoas confundem que qualquer dom que a pessoa tenha recebido de Deus, esse dom, o exercício desse dom não pode reverter valor financeiro nenhum para essa pessoa, e está errado. Nós temos vários exemplos bíblicos de servos de Deus que receberam pelo seu trabalho no Senhor, né? Quantas pessoas não se dedicam integralmente, por exemplo, no trabalho missionário, no trabalho pastoral, no trabalho de professor? Quantos professores de seminários teológicos não se empenham em formar novos pastores? Como é que esses novos pastores, esses novos líderes seriam formados se não tivessem professores que pudessem ter a tranquilidade de estar dando a sua aula e saber que vai ter o suprimento para a sua família, né? Por exemplo, como é que nós conseguiríamos hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, conseguir imprimir a quantidade de Bíblias que eles imprimem, e chega a tantas pessoas, né? Milhões de materiais que chegam às pessoas, e alguns deles eles até semeiam, existem projetos que são sementes nisso. Existem projetos deles, por exemplo, de algumas bíblias e livros, que eles montam bibliotecas em projetos sociais, né? Eu conheço um projeto, por exemplo, em presídios, onde eles entregaram, né, como semente, né, como uma oferta na vida de homens e mulheres para edificação, para crescimento, para propagação do Evangelho. Mas como é que eles estariam de pé? Né? Como é que eles existiriam e livros, Bíblias seriam impressos e divulgados se não tivesse um investimento em equipamentos, em pessoal? Como é que seria isso? Né? E como é que entram esses recursos? Através da venda desses materiais. Né? Como é que você conseguiria, por exemplo, hoje você ter um DVD, um CD de música, se você não tiver pessoas que se empenham, se dedicam para aquilo, que muitas vezes alugam estúdios ou que montam estúdios e que precisa de coisas que têm custo? Como é que você teria hoje acesso, né? Sem falar, eu quero nem entrar no detalhe daqueles que pirateiam, né? Mas não é o cerne da questão aqui. Uma outra coisa também, por exemplo, filmes. Quantos filmes cristãos nós não temos aí que nos têm abençoado nos últimos anos, né? Alguns até no cinema, né? Olha só, quem diria que em outros tempos nós teríamos filmes assim no cinema, por exemplo. Então, isso requer investimento, né? Isso requer recursos. Outra coisa, um filme Gênesis 3D, um filme maravilhoso, uma animação em 3D, que servos de Deus recebendo como missão do Senhor para que eles possam intensificar, ensinar, divulgar, expandir a ideia da criação, que no nosso entendimento é a verdade, né? E muitas vezes eles não têm, muitas vezes, né, no momento, eles ainda não conseguiram o valor todo necessário para finalizar o projeto, né? Se você quiser até semear nesse projeto, procura aí na internet filme Gênesis 3D, criação, e você pode semear também nesse projeto. Então, não é porque você recebe um dom de Deus que esse seu dom não vai ser usado para abençoar vidas, claro, e você não vai ser remunerado. Por exemplo, um médico. O médico não recebe um dom de Deus para curar pessoas, então por conta disso ele não pode cobrar por uma consulta, por uma cirurgia, é proibido, é errado, né? Um bombeiro, por exemplo, que tem um dom para salvar vidas, tem coragem, né, para salvar vidas em diversos aspectos, diversos perigos, ele não pode ser remunerado por isso também, sabe? Então é algo que é um texto aplicado fora de contexto, tá? Então eu queria só fazer esse adendo aqui para você. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência.
Busque o temor do Senhor, as repreensões, a instrução, o conselho e a humildade. Saiba que destas coisas vem a sabedoria e o entendimento. Provérbios 2, de 1 a 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aplique o seu coração, preste atenção e volte os seus ouvidos à sabedoria e ao entendimento. Compreenda que você deve adotar ambos e não apenas saber sobre eles. Provérbios 3, versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Continuando 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. 21, de Provérbios 3. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adornam o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. 24. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Amém? Provérbios 8, 12 e 14. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha fortaleza. Está falando de quem? Do Senhor. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então, na sabedoria em Deus, nós alcançamos tudo isso. E continua no 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Adote a sabedoria e persiga o entendimento. Lembra que já vimos o que é sabedoria? Sabedoria é a prática do conhecimento. Conhecimento é a informação que a gente adquire. E o que é o entendimento? O entendimento é o conhecimento que é temperado e moldado pela nossa sabedoria, ok? Saiba que é pela nossa experiência. Saiba que a paciência, discernimento, boa vontade, prosperidade, segurança e outros benefícios virão. Adquirindo conhecimento. O conhecimento em Provérbios consiste em algo a mais do que informação, fatos e dados lógicos. É conhecimento que começa com o temor do Senhor e é, portanto, um conhecimento santo que inclui o Senhor como fator primário. Por causa de sua fonte divina, o conhecimento vem acompanhado implicitamente do entendimento. Então, é uma informação que a gente tem que não é um mero conhecimento de uma informação, mas é uma palavra viva que vem plena do próprio Senhor. Então, na verdade, ela é um entendimento, porque são conselhos práticos para a nossa vida. Por exemplo, Provérbios 2,
partir do versículo 4. Se buscares a sabedoria, como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Filho meu, Provérbios 24:13. Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Né? Então na sabedoria tem bom futuro, tem esperança. Busque conhecimento. Trate conhecimento como uma posse valiosa quando o encontrar. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e endireitarás suas veredas. Né? Um segredo espiritual é você reconhecer a Deus em tudo na sua vida. E dessa maneira, o que ele vai fazer? Vai endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Provérbios 22:17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Faltou um pé aqui. Provérbios 22:20-21. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Estude a palavra de Deus e ouça o Espírito Santo. Estude a palavra e ouça o Espírito Santo. Creia nos profetas de Deus. Compreenda que estas são verdadeiras fontes do santo conhecimento. Amém? Provérbios 14:3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Provérbios 15:23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo quão boa é. Provérbios 20:15. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Seja prudente no modo como você emite conhecimento. Não desvie-se das palavras de conhecimento. Reparta o seu conhecimento com restrição e não deixe que se torne uma fonte de orgulho. Que tem pessoas que querem lançar no rosto do outro que sabe, que conhece, que sabe todas as coisas, que já viveu de tudo, que estuda muito, que é sábio, que é culto, que é inteligente, né? Então, muito cuidado. Seja prudente, né? Terceiro, instruir com amor e repreender com cuidado. A disciplina envolve tanto a instrução como um exercício para treinar a conduta ou ação apropriada. A punição também pode ser imposta como um meio de correção. Provérbios 9, versículo 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Olha que interessante, né? Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então, quando você repreende o escarnecedor, você vai ser afrontado. Se você vai censurar aquele que é perverso, você vai ser injuriado. Se você repreende o escarnecedor, você vai se aborrecer. Mas, se você repreende aquele que é sábio, aquele que pratica o conhecimento, ele vai te amar. Por quê? Porque é aquilo que minha esposa sempre fala. É uma pessoa de coração ensinável, né? Então, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo
e ele crescerá em prudência. Muito importante isso. Provérbios 17:10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoite no insensato. Então, você pode bater no insensato, que mais fundo vai ser a repreensão para aquele que é prudente. Aceite alegremente a disciplina de instrução e a repreensão. Compreenda que o ser humano está inclinado a afastar-se de ambas. Disciplina de instrução é ensinar o que você tem que fazer de certo. Repreensão é te corrigir daquilo que você está fazendo errado. Provérbios 10:8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Provérbios 13:18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Siga diligentemente as instruções, aceite a correção ou repreensão, valorize as lições que vêm delas, busque tanto a instrução como a repreensão. Quarto, o sábio em oposição ao tolo. Provérbios apresenta duas categorias de pessoas: o sábio, ou prudente, e o tolo, escarnecedor, ou descrente. O primeiro busca a sabedoria, o sábio e o prudente, e ama a instrução. O último, o tolo, escarnecedor, descrente, negligencia a disciplina e rejeita a repreensão. Então ele não quer aprender e ele não aceita ser repreendido. E também cada um deles pode ser caracterizado por sua resposta à autoridade dos pais e de outros. O primeiro trazendo alegria e contentamento, e o último trazendo vergonha, desgraça e tristeza. Provérbios exorta o seu leitor a tornar-se sábio e despreza o tolo e sua loucura. Provérbios 10:14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Uma boa palavra cura, Provérbios 17:27-28. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Olha que interessante, Então, quem retém as palavras, ou seja, não sai falando por aí, é uma pessoa que tem conhecimento, Aquele que é sereno de espírito, que é tranquilo, que não é precipitado no seu falar, no seu colocar, ele é homem de inteligência. Então, mesmo se a pessoa for uma pessoa estulta, quando essa pessoa se cala, ela é entendida como sábio, porque quando está falando abobrinha, aquele que fica quietinho, de boca fechada, é tido como sábio, quem muito fala, periga de falar muita besteira. Então tem que ter sabedoria no colocar, tem um tempo certo, não é tudo que se fala que se pensa, não é tudo que você deve expressar para os outros. Tem que ter muita sabedoria. Não é você colocar uma máscara, não é você se fechar, se isolar, não se relacionar com as pessoas. Mas no relacionamento, ter cuidado com aquilo com que você expressa, Seja cuidadoso com o que você diz. Meça cada palavra. Não fale a menos que seja importante que você faça isto. Fale apenas para edificar e fortalecer. Seja diligente em todas as suas ações. Eu falo por mim, Eu sou um camarada que eu sou muito cuidadoso com o que eu falo, eu meço aquilo que eu falo. Se eu acho que não tem importância, eu fico quieto na minha. E aquilo que eu procuro falar, eu procuro ser assertivo. Então, quando eu percebo, quando eu estou muito falante, muito falante, é sinal de que eu estou falando algumas abobrinhas no meio daquilo que eu estou falando. 99% das vezes, se eu estou muito falante,
tem abobrinha no meio. Então é muito importante ter cuidado com aquilo que a gente fala. Provérbios 6, a partir do versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Evite qualquer forma de preguiça. Sirva com alegria aquele a quem você for designado a servir. Procure agradar aqueles para os quais você trabalha ou que trabalham para você. Isso é muito sério. Nós temos visto muitas pessoas assim, né? Pessoas que não se alegram em servir e pessoas que têm preguiça de servir. Isso seja em todas as esferas, na esfera familiar, na esfera pessoal, na esfera profissional, às vezes na esfera ministerial também. Procure agradar aqueles para os quais você trabalha ou que trabalham para você. Muito importante isso. Provérbios 3, 9, depois 27 e 28. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Lembrei de algo aqui, mas deixa pra lá. Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, na colheita, é filho que envergonha. Provérbios 17, 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Provérbios 23, a partir do 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Versículo 19 de Provérbios 23 ao 21. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Versículo 26 agora, ao 28. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Continuando no 29. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que se andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isso aqui, sabe aquela pessoa que já quando bebe, ela se atina, né? Como o vinho resplandece no copo, como tá o aroma, né? Como tá, se ele está encorpado, se não está. Quando a pessoa já vamos dizer assim, já se torna uma pessoa sábia, né? Entre aspas, né? Sábia porque pratica um conhecimento, mas não porque seja sábia, na verdade tola. Dominando a arte de beber, né? Então é exatamente isso aqui que o autor está nos alertando. O versículo 32 ainda de Provérbios 23. Pois o cabo morderá como a cobra e picará como a basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e teu coração falará perversidade.
Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro dirás. Espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. E muitas pessoas são assim, infelizmente. Não podemos ser assim. Seja econômico ao lidar com dinheiro, pratique uma boa mordomia, evite ser um esbanjador ou um avarento. Aprendemos isso nos versículos que lemos. Aprenda o investimento apropriado para o tempo e para os bens. Não consuma desnecessariamente. Use, mas não abuse das coisas que Deus deu a você. Evite embriaguez, excesso e conduta sexual imoral. E aí, muitas vezes nós nos aplicamos em buscar coisas para preencher prazeres, para nos preencherem. É uma busca desenfreada por comprar mais, por conquistar mais, por fazer mais, por realizar mais, por ter mais. E isso nos afasta cada vez mais de Deus, né? Então não devemos ser assim de jeito nenhum. E isso passa pela bebida, pela embriaguez, pelas drogas, pelo sexo, pelas riquezas, não que não possa tê-las, mas não correr atrás delas, não ser avarento, não ser um esbanjador, né? Quanto mais a pessoa aumenta o seu padrão de vida, mais ela vai querer ter recursos para aplicar. E quanto maior o padrão de vida, maior ainda a pessoa quer chegar. E a pessoa nunca está contente com nada, quando na verdade nós deveríamos estar contentes com o Senhor que nós temos e que nos supre de todas as coisas das quais nós necessitamos. E muitas vezes isso demonstra uma ingratidão ao Senhor por quem Ele é na nossa vida e que deveria nos preencher por completo, e por aquilo que Ele nos dá, né? Por aquilo que Ele nos abençoa. E nós muitas vezes não ficamos contentes. E quinto, a disciplina apropriada para as crianças. Talvez a sabedoria bíblica desafie significativamente as nossas modernas filosofias e práticas na criação das crianças. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, alguns princípios aqui, ó. Eu tenho que ensinar, né? Não é um terceiro que ensina, mas eu ensino, como pai, por exemplo. Quando ela é criança, não é quando for um adulto ou um adolescente. Eu tenho que ensinar no caminho, nós vamos ver mais à frente sobre esse no caminho, em que deve andar, ou seja, ensinar aquilo que deve ser praticado. E ainda quando for velho, isso mostra que, às vezes, o resultado desse ensino ele vai ficar evidenciado só quando ele for velho, talvez não na juventude, talvez não ainda criança ou adolescente, e isso vai fazer com que qualquer criança, não se desvie desse caminho. Ensine as crianças a honrar a autoridade, a obedecer e a seguir instruções. Desencoraje rebelião, teimosia e desobediência. E aqui, ó, no caminho é diferente de o caminho. Eu fiz questão de colocar isso aqui por quê? Porque às vezes os pais pensam que pais ou responsáveis, né, que você ensina o caminho que a criança deve seguir, o que a criança tem que fazer ou não fazer. Só que a Bíblia não diz isso para nós. A Bíblia diz que nós ensinamos no caminho. É durante a travessia do caminho em que você está, você traz a criança contigo no caminho, e neste caminho que vocês dois estão, é que você vai ensinar. Então não adianta ensinar a criança algo que você não pratica. Se você é uma pessoa que grita em casa, teu filho vai fazer o quê? Vai gritar. Se você é uma pessoa que quando um está gritando, você fala mais baixo, você procura ser sereno, o que a criança vai aprender? A criança vai aprender a ser serena. Se você respeita teus pais, respeita as autoridades,
que o teu filho vai fazer? Vai te respeitar e vai respeitar as autoridades. Se você ora em casa e seu filho vê isso, o que seu filho vai aprender a fazer? Vai aprender a orar também. Se você tem o seu devocional, se você tem teu tempo a sós com Deus, teu filho vai aprender também. Se você deseja estar nos cultos públicos, nas reuniões, junto aos irmãos, seu filho também vai desejar isso. Se você deseja ter uma vida saudável, né, e pratica isso, seu filho também vai aprender isso. Agora, se você fizer coisas erradas, o seu caminho é um caminho de coisas erradas, nesse caminho onde você está e o seu filho está próximo, você está ensinando o teu filho a fazer coisas erradas. Então, é muito importante isso de ensinar no caminho, é onde você está e o seu filho junto com você, mas não é onde o seu filho deve andar e você não está, não. É ensinar no caminho, é durante a trajetória em que vocês dois estão, é que você deve ensinar. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então a Bíblia orienta isso aqui pra gente, que quem retém a vara, ou seja, não corrige talvez com uma disciplina física, né, na verdade não ama o seu filho, né? Mas quem o ama cedo disciplina, desde cedo. Castiga teu filho enquanto há esperança. É bíblico. Porém, não é exceder a ponto de matá-lo. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia não querem permitir que os pais corrijam seus filhos com a disciplina física, por exemplo. E a Bíblia orienta isso. E muitos de nós fomos disciplinados fisicamente, fomos corrigidos, né, corporalmente, na nossa criação. Isso não causa trauma nenhum, dificuldade nenhuma. O problema é o excesso, não é espancar, mas é corrigir. Pratique a disciplina coerente e correção corporal na criação das crianças. E com isso é que através dessas coisas as crianças são ensinadas a obedecer. Tudo bem? E aí, tudo bem? Você foi edificado e abençoado com esses fundamentos e ensinos que você e eu precisamos colocar em prática para o nosso crescimento espiritual? Olha, se você foi abençoado e edificado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas verdades possam chegar a mais pessoas e assim elas também crescerem espiritualmente, assim como você. Tudo bem? Agora eu quero te entregar alguns presentes. Isso. Eu quero te entregar um guia de 3 passos simples e poderosos que vão te ajudar a renovar a sua vida espiritual, a aquecer a sua vida espiritual. São 3 passos simples, mas se você colocar em prática, você vai crescer espiritualmente, vai manter a sua vida espiritual sempre numa boa, tudo bem? Como é que você baixa esses presentes? Você pode baixar, clicando aqui, tá vendo aqui, baixa os presentes, tá? Você pode baixar aqui, você pode baixar do outro lado aqui também, download dos presentes, tá vendo? Onde tem a setinha aqui, e você pode clicar para ver a descrição do vídeo, e na descrição do vídeo também tem para você baixar. E aqui no final do vídeo vai aparecer uma tela onde vai ter o botão para você fazer o download. Tudo bem? Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, porque eu vou saber se esse vídeo foi relevante para você ou não, né? Também comente, que eu vou entender a sua dúvida, no que você foi edificado. E não esqueça de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, você pode se inscrever clicando aqui, tá vendo? Você pode assinar o canal, você vai ser notificado de quando eu publicar novos vídeos, né? Se inscreva no canal e quando você clicar para se inscrever, vai ter um sino. Clica nesse sino e ativa para você receber as notificações. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.